Nós vamos ver agora o trabalho feito por uma grande consultoria e que foi patrocinado por um grupo de empresários brasileiros, capitaneado por um grande amigo chamado Miguel Aboad, dono de uma grande empresa, Sercomp, que teve o seu início em Santa Catarina e depois, então, atingiu o seu apogeu em São Paulo. Foi um dos grandes distribuidores do produto HP no país. E esse empresário conseguiu movimentar outros empresários e formar um fundo que permitiu contratar então a consultoria internacional israelense, capitaneada por um físico chamado Eliyahu Goldratt. Nascido no mesmo ano que eu, inclusive, 48, mas infelizmente já nos deixou em 2011. E ele foi o autor da teoria das restrições. A teoria das restrições é uma ferramenta que ajuda a resolver problemas. Ordena esses problemas numa ordem lógica e permite, então, que você consiga, subordinando os menos importantes aos mais importantes, e aí resolvendo-os um de cada vez. E aí, pelo fenômeno da decorrência, tem se resolvido muitos problemas. Essa consultoria foi contratada com a premissa de buscar soluções para a nossa carga tributária, mas qualquer solução não poderia depender da boa vontade dos políticos. E esse foi o grande trabalho que essa consultoria fez e que vocês vão ter a oportunidade agora de ver. Um trabalho que foi feito lá em 2004, estava em PowerPoint, e eu então compilei aí, transformei nesse vídeo para que todos possam ter, agora nesse momento em que volta a baile de novo, o aspecto de uma reforma tributária, talvez eles pudessem se inspirar nesse belo trabalho que foi feito. Muito obrigado e vou ter uma grande satisfação em poder receber qualquer comentário aí dos amigos. Um abraço e curtam bastante. Obrigado. Temos o prazer de lhes apresentar o projeto Brasil Forte, que consiste em 13 estratégias para melhorar o Brasil. A proposta do projeto Brasil Forte é melhorar o sistema de arrecadação, trazendo maior formalidade na economia e um estímulo ao emprego, para que tenhamos um maior desenvolvimento econômico e social. Uma primeira visão do Brasil apontaria para inúmeros problemas. Porém, uma análise mais detalhada mostra que o que temos é uma sequência de causas e efeitos indesejáveis que impedem o desenvolvimento do país. Na abordagem convencional, trabalhamos resolvendo os problemas um a um. Porém, o que propomos no projeto Brasil Forte é uma solução sustentada em 4 conceitos básicos. Primeiro, ele é baseado no conceito da teoria das restrições. Segundo, as regras e práticas não acompanharam o avanço tecnológico. Terceiro, o ótimo local deve ser alinhado para o ótimo nacional, para o ótimo do país. E quarto, tem que ser um processo decisório simples. Primeiro, o conceito das restrições nos diz que quando temos um problema complexo, não precisamos resolver tudo para melhorar o todo. Basta identificar o problema restritivo e, uma vez identificado e resolvido este problema, os demais são resolvidos por decorrência. Segundo, as regras e práticas não acompanharam o avanço tecnológico. Isto é porque temos a ortodoxia. Ortodoxia é tudo o que fazemos, não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. A tecnologia evoluiu, mas as regras continuaram as mesmas. Por exemplo, as agências bancárias. Se um cliente da agência mudar de cidade, terá que ir a uma nova agência e fazer o recadastramento. Embora a tecnologia tenha evoluído e centralizado as informações num grande servidor, este cliente recebe uma nova conta com a qual passa a trabalhar e às vezes com limitações de crédito no mesmo banco. Isto é uma ortodoxia.
O que sugerimos é que o cliente tenha uma conta única e seja cliente do banco, evitando assim o recadastramento. Terceiro, o ótimo local deve ser alinhado para o ótimo nacional. Nós aprendemos a definir o nosso espaço e a fazer dele o nosso ótimo local. Mas todo ótimo local pode gerar efeitos indesejáveis fora do seu espaço. É o caso do motor de combustão interna, um espaço onde colocamos combustível e extraímos potência, mas, como efeito indesejável, geramos CO e CO2. O ótimo local é como o ar-condicionado, que esfria de um lado, mas esquenta do outro. Assim, podemos dizer que o que é bom para as empresas nem sempre é bom para o país. Ou ainda, a legislação vigente não alinhou o interesse das empresas para o interesse do país. Na busca da sobrevivência, as empresas irão sempre procurar o seu ótimo local com base no sistema vigente, gerando efeitos indesejáveis para o país. Portanto, o ótimo nacional não é a soma dos ótimos locais. Vamos analisar este quadro, que é um exemplo dos estudos de melhorias feitos nas empresas. Uma empresa tem um sistema atual que emprega 100 pessoas a um salário de R$300 e, portanto, de salários gasta 30 mil. Sobre estes salários, tem encargos de 30 mil, que dá o total de 60 mil. Essa empresa identificou um equipamento que tem um custo operacional de 60 mil e, portanto, a empresa, procurando seu ótimo local, toma a decisão em substituir as pessoas pela máquina. Fazendo uma análise holística desse quadro, estas 100 pessoas que ganhavam um salário mínimo vão para o mercado. Não irão achar um novo emprego e provavelmente vão depender dos programas sociais do governo. Portanto, esta automação não aumentou o PIB do país. Estes 30 mil de salários que a empresa pensa que economizou vão, de alguma forma, voltar como custo para a sociedade. A empresa, de alguma forma, vai pagar por esses 30 mil, em forma de aumento de impostos, em forma de segurança ou ainda em forma de donativos. Os encargos que a empresa pensa que economizou, ao chegar ao final do mês, o INSS não consegue fechar a sua conta e o seu déficit aumenta. Como são menos pessoas arrecadando, o governo acaba tendo que aumentar as alíquotas para poder chegar ao montante necessário. Portanto, estes 60 mil tendem a aumentar. Por outro lado, o custo do robô vem diminuindo a cada ano. Isto significa que cada vez fica mais fácil substituir pessoas por equipamentos. É isto que está gerando o problema de desemprego em nosso país. Isto tudo se transforma no que chamamos de custo Brasil. No exemplo, a empresa continuará pagando pelas pessoas, pelos impostos e ainda pelo próprio robô que comprou. Hoje, as empresas são mais competitivas. Produzem o dobro ou o triplo com a metade ou um terço das pessoas. O robô hoje custa apenas 20% do que custava há anos atrás. E o pior para nós é que os robôs não consomem os produtos que fabricam. O limite da competitividade é o ponto a partir do qual passamos a demitir os consumidores. Dentro de uma análise holística, nós vemos que não estamos simplesmente demitindo o empregado, estamos sim demitindo o consumidor. Nós, de alguma forma, no país, vamos ter que sustentá-los. A competitividade local não pode ser obtida a qualquer preço para o país. O que precisamos é competitividade nacional. Precisamos eliminar o custo Brasil sob o risco de comprometer o desenvolvimento econômico do país.
O quarto conceito tem que ser um processo decisório simples. E a adoção dessas estratégias é possível, na sua maior parte, a nível administrativo do governo. Vamos entender o projeto. Temos uma série de efeitos indesejados, os quais normalmente chamamos de problemas, e que tentamos resolver isoladamente. Os problemas aparecem em função de um objetivo não atingido. Temos como objetivo atingir o desenvolvimento econômico e social, e para isto são necessárias duas condições. Devemos aumentar a competitividade local e devemos garantir a formalidade competitiva global, ou seja, é necessário acabar com a informalidade no país. É isto que vai eliminar o custo Brasil, trazendo a competitividade tão necessária para o Brasil. Para aumentar a competitividade local, tem sido necessário conviver com um sistema tributário e regras de arrecadação ineficientes. Porém, para garantir a formalidade competitiva global, seria necessário dispor de um sistema tributário e regras de arrecadação eficientes. Portanto, temos um conflito. Não podemos ter os dois ao mesmo tempo. Enquanto este conflito persiste, o nosso objetivo não é atingido e aparecem o que chamamos de problemas, mas que, na verdade, são sintomas decorrentes do objetivo não atingido. No Brasil é o sistema de arrecadação, não é o sistema tributário. Se resolvermos o problema de arrecadação, os demais serão resolvidos por decorrência. Temos visto todos os tipos de problemas ligados à arrecadação e à informalidade no Brasil. O país impõe à sociedade altos tributos que, se fossem arrecadados, seriam suficientes para eliminar muitos dos problemas do país. A nossa restrição é que o sistema de arrecadação está arrecadando talvez 60% do que deveria arrecadar. Explorando a restrição, primeiro temos que fazer com que o sistema de arrecadação consiga arrecadar 80%, 90% daquilo que a legislação já determina. Não precisaríamos elevar os impostos antes de explorar devidamente a restrição, que é o nosso sistema de declaratórios, que as agências de banco têm de operar independentemente como no passado, e que, cobrando impostos sobre o trabalho, estamos beneficiando o trabalhador, não estaremos resolvendo o problema restritivo do país. Os impostos não precisam ser cobrados pela circulação de mercadorias, como era feito no passado, pois podem ser cobrados no pagamento do bem ou serviço através do sistema bancário. Os impostos não têm de ser declaratórios desde que sejam retidos na fonte pela transação centralizadas em uma única base de dados. As agências bancárias não precisam operar independentemente como no passado, pois estão centralizadas em uma única base de dados. E do consumo interno. O custo do desempregado para o país é muito grande. Cada desempregado gera para o país um custo maior que o imposto que ele vinha arrecadando como trabalhador. É por isso que temos visto os aumentos consecutivos de tributos e do custo Brasil. Aqueles que estão na cadeia produtiva devem sustentar os não produtivos. O país produz o PIB de 1,3 trilhões de reais com 40 milhões de trabalhadores, enquanto outros 140 milhões de brasileiros dependem do PIB gerado pelos primeiros. Há de se notar a sistemática redução do número de pessoas que geram o PIB. Aqueles que estão fora da cadeia produtiva estão consumindo recursos do país, mas não estão produzindo. É necessário que as pessoas fiquem nas empresas
e recebam salários ao invés de receber ajuda dos programas sociais do governo, que em última forma são sustentados via impostos. Nas empresas, as pessoas produzem, e isto seria para o governo mais barato do que sustentar as pessoas fora da cadeia produtiva. Vejam que um operário tem de competir com o robô em desigualdade de condições. Hoje, o trabalhador tem de pagar um imposto que o robô não paga. Não seria justo que o trabalhador e o robô tivessem uma igualdade de tratamento? Que pagassem o mesmo imposto? Ou melhor, que o trabalhador não pagasse o imposto sobre o seu trabalho? O que está inibindo a geração de empregos no nosso país é o imposto sobre o trabalho. Assim, poderíamos ter efeito multiplicador, transformando estes trabalhadores improdutivos em produtivos, impulsionando uma cadeia de consumo e com efeito multiplicador, impulsionando toda a economia do país. Implementação. Primeira estratégia. O número da conta bancária passa a ser o CNPJ/CPF. E isto seria uma decisão do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central. O número da agência bancária passa a ser apenas para a referência interna. Cada pessoa física ou jurídica passa a ter uma única conta movimento em cada banco, válida para todo o território nacional. O correntista deixa de ser cliente da agência e passa a ser cliente do banco. Aqui vemos um modelo de cheque, que hoje temos o código de compensação, código do banco, código da agência, dígito verificador e o número da conta. Na proposição do projeto Brasil Forte, no cheque bastaria constar o número do banco e o número do CNPJ ou CPF. Teríamos um único identificador na base de dados de cada banco e isto estaria simplificando o processo bancário. Em bancos diferentes, teremos o mesmo número da conta, de maneira que o banco A, recebendo um cheque do banco B, pode fazer uma compensação em tempo real, simplificando assim o processo de compensação bancária. Recebe o valor líquido de impostos na sua conta movimento. Para cada contribuinte, há lançamentos de créditos e débitos de impostos em função da compra e venda de mercadorias. Ao final do período, serão apurados os valores dos tributos devidos e transferidos aos cofres da União, estados ou municípios. O comércio varejista opera com cartão de crédito ou de débito e as operadoras de cartão passam a recolher os impostos. Estas duas estratégias viabilizam a implantação do IVA em 2007. Hoje, não precisamos mudar a lei ou fazer a reforma tributária. O problema restritivo é a arrecadação e pode ser resolvido na área administrativa do governo. O IVA não foi implementado antes porque o governo queria que o imposto fosse cobrado na fonte, mas os empresários sempre defendem o IVA. Esta nossa solução atende tanto às necessidades do governo como às necessidades das empresas. Com este processo, o país passaria em curto prazo a resolver o seu problema restritivo, o problema de arrecadação, vindo acabar com a informalidade, viabilizando a unificação dos impostos em 2007. Aqui está um exemplo do atual boleto bancário que mostra apenas o valor da transação. No novo caso, passaríamos a ter destacado no boleto os valores dos tributos. Se uma empresa vendeu a outra o valor de R$110 mil, vai destacado, por exemplo, o valor do ICMS de 17 mil, o valor de IPI de 10 mil e o valor líquido de impostos de 83 mil.
Quando a empresa compradora paga ao seu fornecedor, pagará 110 mil, mas a empresa que vendeu receberá na sua conta movimento o valor líquido de imposto, que no exemplo é de 83 mil. No Banco do Brasil, haverá uma conta de ICMS a compensar, que terá um crédito de 17 mil, e uma conta de IPI a compensar, que terá o crédito de 10 mil. ICMS a compensar, o crédito de 13 mil. Terá na conta de IPI a compensar um crédito de 7 mil. Ao final do período, passam a ser apurados os impostos devidos, que serão recolhidos aos cofres públicos. Esta é uma forma de eliminar os impostos declaratórios, que passam a ser cobrados pela efetiva movimentação financeira. Estratégia 3. Eliminar os impostos sobre o trabalho, transferindo-os para o IVA a ser implantado em 2007. Daí sim, o responsável por isto seria o Congresso Nacional, que já tem em sua pauta a implantação do IVA em 2007. Deixariam de existir impostos sobre o trabalho, que passam a ser incluídos no Imposto sobre o Valor Agregado, IVA. O IVA deve ser o mesmo para produtos e serviços. A compra de máquinas. Teríamos estímulo à formação e à formalização de pequenas e microempresas. Teríamos manutenção e geração de empregos, o que nos trará a manutenção e geração de consumidores. É isto que gera um ciclo virtuoso para o desenvolvimento da economia no país. Analisando os diversos efeitos indesejáveis citados, vamos observar que as estratégias propostas vêm reverter quase todos esses efeitos, transformando-os em efeitos desejáveis, com exceção de um, que é a alta carga tributária para os que pagam. Precisamos de uma tática de suficiência, que é determinar o valor de arrecadação, ou um percentual sobre o PIB, que, uma vez atingido, as alíquotas deverão ser reduzidas. O imposto hoje é pesado para os que pagam, mas quando todos pagam, cada um pode pagar menos, e daí teremos uma redução das alíquotas e com isto teremos um maior desenvolvimento da nossa economia. Como efeitos colaterais, muitas empresas que hoje são informais passam a ter uma nova carga tributária incompatível com a anterior e talvez tenham até dificuldade em pagar esses tributos na nova proposta. Estas empresas vão começar uma vida nova. Precisamos de uma estratégia complementar para anular o efeito indesejado da estratégia principal. E a estratégia complementar é estudar uma forma de anistia com relação ao passado destas empresas. Nesta nova proposta, as pessoas e empresas ou serão totalmente formais ou serão totalmente informais. Portanto, é necessário uma estratégia complementar para que haja uma expectativa de recomeço para aqueles informais, para que recursos informais possam, de alguma forma, ser formalizados. Ainda como efeito colateral, teremos uma modificação no fluxo de pagamento dos tributos, já que estes passam a ser pela cobrança e não mais pelo faturamento. Vai haver mudança de fluxo tanto para as empresas como para o próprio governo. Temos que analisar e estabelecer uma regra de transição para não penalizar o contribuinte, fazendo um escalonamento dos tributos quando necessário. Finalmente, analisando as estratégias principais, as táticas de suficiência e as estratégias complementares, observamos que todos os efeitos indesejados foram revertidos para efeitos desejados. Assim,
passamos a ter um país justo, um país com desenvolvimento e com justiça social. É isto que tínhamos a apresentar. Muito obrigado. Projeto Brasil Forte, www.projetobrasilforte.com.br. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.